Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele, um matiz político, teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser? Eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Bom, Wisława Szymborska, ou seja lá como se fala o nome dela, já apareceu aqui no Poesia Foda da Semana, então vou linkar na descrição desse vídeo a biografia dela e tudo, não precisamos repetir. Esses versos também é do livro Poemas, a tradução é da Regina, que também tem esse sobrenome, Prisibissen, sei lá como é que fala, tá escrito aí na descrição, você vê, Companhia das Letras. Eu tenho vontade de fazer, Tati, um Poesia da Semana só de Szymborska. Também tenho. Fazer uma sessão, vamos pegar esse livro Poemas e fazer todos, mano, porque a mina é foda. Pois é, essa poeta polonesa que ganhou um... Ela não consegue não falar a Não, biografia lá. é só para Vai as lá. pessoas saberem antes de verem o vídeo. Ela é uma poeta polonesa, século XX, foi Nobel de Literatura também, né? E ela é sensacional porque ela tem uma linguagem muito próxima, uma poesia muito prosaica, né? Ela soa, ela não tem uma dificuldade assim, e ao mesmo tempo ela é extremamente certeira. Eu conheci, na verdade, esse poema, sabe como? Ele apareceu numa prova da FUVEST, né? Há muitos anos, fazia parte da coletânea de textos para redação, cujo tema era se a participação política era necessária, já estava superada e tal. E esse poema é justamente um tapa na cara para quem fala que não gosta de política ou que entende política de uma maneira muito apequenada, que é justamente o tema do nosso vídeo dessa semana. Esse poema, ele mostra como estar vivo, né, sendo humano, é político. Ela vai fazendo essa lista de tudo que é político em nós, da cor da nossa pele, daquilo que a gente fala, deixa de falar, inclusive quando a gente diz que não é político e não está sendo político, que isso é político sim. E esse início é isso. Se a gente é filho da época, e a época é política, não tem como a gente escapar dessa realidade, né? Não tem como se eximir. Eu tô gostando muito dessa expressão, não tem como se furtar a estar aqui agora, e estar aqui agora é uma ação política. O meu estar no mundo é uma ação política, não tem como escapar disso. E a repetição que ela faz, né? O poema, ele se fundamenta na repetição da palavra político. Agora, Tati, eu fico pensando muito assim, nem sei se é, tá? Imagina o quanto que ela não ouviu, porque ela tem vários poemas também que são sobre o encontro e desencontro, sobre o museu, sobre, né? E depois assim, ai, mas você não vai se posicionar politicamente? Aí ela escreve essa puta poesia falando, ó, caralho, seu bosta. É isso aqui, toda poesia é política, toda arte é política, porque é isso. Não tem mais o que falar, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar no vídeo da semana. Que vai estar linkado aqui também, caso você não tenha visto, você entender, inclusive, por que que a gente tem este quadro de Poesia Foda da Semana dentro de um canal que se propõe a ser um canal político. Porque o ser humano é político, gente.
amor de Deus. Esse final do poema, queria conversar com você sobre isso. Vamos conversar. Vamos conversar. Como você entende isso? Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. E fala, enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas e menos políticas. Como você entende esse final? Ai, Tati. Acho que tem uma coisa aí que ela tá fazendo uma contraposição, assim, né? É exatamente isso que a gente estava falando da pequena política e da vida, né? O que eles estão discutindo, a conferência, sabe, é a votação se vamos votar, que acontece bastante em reunião de grêmio, né? De centro acadêmico. Ai, vamos votar se vamos votar. Vai se discutir qual o formato da mesa. Enquanto se discute o formato da mesa em que mais pra frente vai se arbitrar sobre a vida e a morte, enquanto isso, a vida tá acontecendo. Porque talvez essa discussão, por mais que seja importante, acho que toda discussão é relevante, mas essa discussão talvez não tenha impacto imediato na vida das pessoas, de fato. Porque enquanto isso, essas estruturas em que matam-se os homens, morrem os animais, ardem as casas, ela está perpetuada. A pequena política tem quanto de impacto no contexto da vida? É isso que você esperava ouvir? Eu acho que ela tá justamente aqui fazendo uma crítica às pessoas que acreditam que só se faz política nas mesas de conferência, sabe? Redondas ou quadradas? Redondas ou quadradas, e depois, numa mesa redonda ou quadrada, se arbitra sobre a vida e a morte. Enquanto isso, o mundo acontecendo, o mundo pegando fogo, a vida rolando, a morte acontecendo, enquanto se tá nesse debate meramente burocrático, sabe? Eu acho que ela tem uma ironia quanto à política institucional aqui. Ela dimensiona, ela percebe o poder que, na verdade, essa inutilidade tem quando ela fala deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Mas me parece que essa é uma fala irônica. Esses políticos, esses representantes, eles acham que eles estão arbitrando sobre a vida e a morte, que é relevante saber se a mesa é redonda ou quadrada, e enquanto isso, o caos tomando forma. O que fica, para mim, pelo menos, ressoando é: cara, se tudo é político, se todos somos políticos, esses daí da instituição, esses aí que estão debatendo se a mesa é redonda ou quadrada, enquanto o caos está acontecendo, retomando aquele vídeo, né, o vídeo da semana, e o que eu tô fazendo com o meu estar no mundo político? Que tipo de produção transformadora que eu tô fazendo? Eu não tô falando de produção transformadora, vou fazer uma mega obra de arte, eu vou abrir uma ONG. Não é isso, né? Como eu me posiciono em relação aos outros, como eu me relaciono com os outros, como você falou no vídeo, o que eu consumo, como eu consumo, de que maneira eu marco o meu posicionamento político a partir de quem eu sou e a partir do que eu produzo em relação ao outro. Porque tem um desalento nesse poema, né? Quando ele fala, no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Tem uma coisa triste aqui, né? Como todo polonês, eu acho, né? Naquele momento. Aí já são generalizações. Duras generalizações indevidas, né? Não sei falar, não conheço. Bom, e a nossa posição política é que a gente esquece de pedir dinheiro, Tati, no começo do vídeo. Mas é que no vídeo de poesia não dá pra pedir dinheiro no começo, tá? Quebra o clima, isso a gente não pode. Então pede agora, pede pra pessoas. Então, se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com o canal por uma das muitas maneiras. Pode ser um valeu demais aí embaixo, pode ser um apoio no Catarse, pode ser um apoio via Pix, que você vai ajudar a gente a transformar o mundo, olha só. Essa pode ser a sua ação política do dia.